Olha o que Endrick falou depois de ser eleito o melhor em campo na vitória do Lyon por 2-1 contra o Brest. Endrick mostrou que não é promessa, é realidade. O primeiro jogo dele na Ligue 1, o brasileiro foi eleito o melhor em campo na vitória do Lyon por 2-1 contra o Brest, e deixou todo mundo impressionado. Desde os primeiros minutos, Endrick mostrou personalidade, pediu a bola, partiu para cima, acelerou o jogo com arrancadas fortes, achou passes que quebravam linhas e foi fundamental no ataque. A atuação foi tão marcante que a torcida cantou o nome dele, aplaudiu de pé e transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão. O momento mais decisivo veio na assistência perfeita para o também brasileiro Abner Vinícius, mostrando que além de faro de gol, Endrick também pensa no coletivo. Após a partida, ainda emocionado, o atacante fez questão de destacar o apoio das arquibancadas e soltou uma declaração que empolgou os torcedores. A torcida estava fantástica hoje, eles não pararam de gritar e cantar. Foi uma partida perfeita, o ambiente do estádio foi incrível. Endrick também falou sobre sua mentalidade dentro de campo e deixou claro que quer fazer história. Eu sou um jogador que sempre quer marcar gols, isso é natural, mas o mais importante para mim é ajudar a equipe, seja com gol ou com assistência, como fiz hoje com o Ab. Na coletiva, o técnico Paulo Fonseca elogiou o desempenho do brasileiro, chamou Endrick de jogador único, mas também fez um alerta importante pensando no futuro. Segundo o treinador, o jovem ainda precisa evoluir fisicamente, ganhar mais intensidade e manter esse nível de atuação com mais consistência ao longo da temporada. Vale lembrar que esse foi apenas o primeiro jogo de Endrick na Ligue 1, depois de estrear pelo clube na Copa da França, o que aumenta ainda mais a expectativa em cima do brasileiro. Do Endrick. Menino Endrick tinha estreado com vitória, a gente tinha falado sobre isso na semana passada, e agora na estreia dele no Campeonato Francês, na Ligue 1, ele foi eleito o melhor em campo, né, o Clarinho? Alguém tá aqui falando, o Rodrigo tá dizendo que não tá aparecendo gol, mas não é pra aparecer mesmo, Rodrigo. A gente não pode mostrar esse gol, não. Eu tava assistindo aqui, senão dá ruim. E aí, Clarinha, o menino chegou, hein? Chegou chegando, André. Na estreia dele com o Lyon, ele faz o gol da classificação, né, na Copa da França, que é esse que a gente conversou, o Lyon classificando para as oitavas de final. E agora o Endrick estreia no campeonato francês, ele é eleito o melhor da partida, ele dá uma assistência, o Lyon faz 2 gols, mas assim, o que é muito interessante da gente falar, óbvio que os números, o troféu, mas foi uma partida muito participativa do Endrick, porque eu fui depois pegar os números, né, e a gente sempre tem a classificação da rodada e algumas estatísticas muito interessantes que mostram o quanto que o Endrick foi participativo no jogo, e em toda a rodada da Ligue 1, o Endrick foi o jogador com mais dribles certos, foram 9, foi o jogador com mais duelos vencidos, 13, e o jogador com mais passes antes de uma finalização, 5. Ou seja, foi uma partida em que o Endrick participou muito do jogo. A gente tem um Lyon que tem muita velocidade, que tem muita intensidade. O Paulo Fonseca tem alguns problemas, às vezes, na minha opinião, a maioria dos times que ele treina são times um pouco desequilibrados na defesa, mas são times que atacam muito, né? Que a gente gosta de ver jogar, que é bonito de ver jogar, e essa é a tentativa dele também com o Lyon, e o Endrick, assim, caiu como uma luva nesse Lyon, tá realmente fazendo, assim, estreias, né, muito chamativas. O torcedor tá feliz da vida, o Lyon está feliz da vida, não só, obviamente, pelo lado esportivo, mas o Endrick é um canhão midiático, André, assim. Se você pega os últimos jogos, o Lyon, por exemplo, sempre coloca no YouTube os lances, né, os gols e etc. Se você pega antes dos jogos com o Endrick, pós-jogos do Endrick, assim, explodiu de visualização. Então, é um momento muito importante realmente para o Endrick, que a gente sabe precisava dos minutos, está sendo titular e o objetivo dele é a Copa do Mundo. Não adianta, né? Porque eu vou falar aqui, vão falar, tá pedindo na seleção, que nem falaram ontem, outro dia que eu tava pedindo o Gabigol na seleção, meu Deus do céu. Não foi isso, longe disso. Mas o Endrick já esteve também nesse período com
um pé lá dentro. Muito mais, por exemplo, do que o Gabigol, né? Muito mais. O Gabigol, no ciclo de 4 anos, teve um momento ali que talvez pudesse, mas nem... O Endrick não. O Endrick esteve lá. O Endrick, se a gente falasse lá na era Dorival que o Endrick ia jogar a Copa do Mundo, a galera ia falar, vai. Então, assim, ó, eu acho que hoje ele tá atrás. E tem pouco tempo para chegar lá. Mas, assim, dependendo do que acontecer, Clarinha, eu acho que o nome dele vai estar ventilado aí de novo. Porque eu acho que ele tem a vantagem, ou talvez um passo na frente, porque o técnico da seleção conhece ele, né? Se a gente estivesse falando de um técnico que não conhecesse o jogador, que vai ver, assim, claro que conhece o jogador de assistir jogar, mas o Ancelotti já tem um conhecimento mais profundo do Endrick. Então, ele vendo o Endrick em boa fase, e a gente sabe que falta aí uma vaga de um jogador mais centralizado, ainda que o Endrick não seja um centroavante clássico, né? Aquele camisa 9, ele pode ganhar uma vaga. A gente não tem ainda absoluta certeza de como esse Brasil vai jogar em relação ao ataque, até porque vai chegar um novo jogador em março, que é o Rafinha, né? Novo, no sentido de que não vem sendo aí, não vinha sendo convocado por conta das lesões. Então, eu acho que o Endrick, eu falei aqui quando ele vinha para o Lyon, né? Em termos de tempo de jogo, chances de gol, eu acho que ele ia realmente ter tudo isso no Lyon. É um futebol que eu acho que ele vai conseguir manter essa continuidade. Óbvio que não é sempre que vai fazer gol e assistência, mas eu acho que tem grandes chances disso. O Paulo Fonseca, inclusive, falou depois do jogo que o Endrick, para mim, já é um jogador que tem um físico muito importante, apesar da idade. Mas o Paulo Fonseca ainda reforçou de que ele precisa melhorar o físico, porque o futebol francês é um futebol muito físico, e que quando isso acontecer, o Endrick tem condições de fazer ainda mais a diferença nesse Lyon. E aí, só uma curiosidade, André, para fechar da partida. Se já foi assim na estreia, imagina quando ele estiver totalmente adaptado ao futebol europeu. Agora eu quero saber de você. Endrick tem tudo para se tornar protagonista na Europa. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para continuar acompanhando tudo sobre os brasileiros que estão dominando o futebol mundial.